Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ao chegar à delegacia, o motorista de 57 anos mal consegue sair do carro. Visivelmente alterado, só se mantém em pé com a ajuda de policiais militares. Segundo a investigação, ele provocou um acidente grave numa avenida da zona leste de São Paulo. Ao perder o controle do carro, subiu no canteiro central e atropelou um motociclista. A única coisa que deu foi de pular com tudo. Ainda foi onde ele deu uma pegada ainda na minha perna e o braço. A campanha Maio Amarelo 2024, um movimento de conscientização sobre segurança no trânsito, começou na última terça-feira nas rodovias federais. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o terceiro país em número de mortes em acidentes de trânsito, atrás somente da Índia e da China. Em São Paulo, por exemplo, foram registrados 7 acidentes com feridos por hora nos 3 primeiros meses deste ano. Quais são as principais causas dos acidentes de trânsito? Como inibir comportamentos de risco nas estradas brasileiras? A impunidade no trânsito é uma das causas de tantas mortes e acidentes? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o perito engenheiro especialista em acidentes de trânsito e coautor do livro Dinâmica dos Acidentes de Trânsito, Rodrigo Kleinbing. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite para falar desse assunto tão importante, para o nosso país, que é a questão do trânsito. É um problema gravíssimo, uma epidemia social, segundo a própria OMS, que mata mais que outras mortes violentas. É verdade, Rodrigo. Quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record, Felipe Brandão. Felipe, um número alarmante. A cada hora, 7 acidentes de trânsito com vítimas são registrados no estado de São Paulo, é isso mesmo? Olá, Fara, muito obrigado pelo convite. Oi, Rodrigo. Bom, Fara, esses dados são do primeiro trimestre de 2024. São mais de 16 mil casos de lesão corporal culposa no trânsito. 5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Rodrigo, muitas vezes esses acidentes são causados pela combinação de álcool e direção? Aí a gente vai discutir as questões de causa de sinistro de trânsito, A gente primeiro tem que entender que essa é uma questão muito complexa, A gente tem interação de causas, associadas ao fator humano, veicular e ambiental. A gente tem que ter uma visão sistêmica para se entender o acidente de trânsito. A sua pergunta, inicial, ela remete a uma estatística que nós não temos, No Brasil não existe uma estatística de causas dos acidentes feita por metodologia científica, que aponte as reais causas. Nós temos as estatísticas oficiais baseadas em informes policiais, e visam apurar a responsabilidade dos condutores, que acaba distorcendo, uma análise científica das reais causas. Mas a gente sabe, tem estatística científica, que se a gente inibir excesso de velocidade, consumo de álcool, no volante, ou seja, o beber e dirigir, e se a gente conseguir manter a questão do cinto de segurança, cientizar a população de que o cinto de segurança é importante para todos os ocupantes, as 3 medidas, e hoje já atualizando isso associado ao controle de moto-serviço e do uso do celular no volante, vai despencar o número de mortes do trânsito. Inicialmente é isso. Rodrigo, além da influência do álcool na direção de um veículo, quais são as outras principais causas dos acidentes nas estradas? Velocidade, Álcool e velocidade, os dois, associado aí à causa de morte, a questão do cinto, Aí tu tem um dado que aumentou o número de ocorrências de lesões corporais, ok? A gente tem o mesmo dado agora para esse período de que as infrações por não uso de cinto de segurança, elas aumentaram bastante. Então, a gente já pode traçar uma associação aí, Então, as pessoas estão descuidando o uso do cinto de segurança, que é o dispositivo de segurança mais democrático, mais eficiente que a gente pode ter. Isso é falta de conscientização. E essa conscientização ela não vem por decreto, ela vem por um trabalho árduo do governo, de conscientizar, e que não está sendo feito. O trânsito não é importante para os nossos governos. Só a gente vê o nosso Denatran. O Denatran é do tamanho da importância que o Brasil dá para o trânsito. Um governo faz pelo trânsito que deveria ser feito, que é a instalação de um programa de prevenção, que aí com uma série de ações, com investimentos, para reduzir essa epidemia aí que causa um prejuízo absurdo para o nosso país. Bom, Rodrigo, qual o perfil das vítimas de acidentes de trânsito? E qual o grupo mais vulnerável?
Sem dúvida, jovens, né? Eu fui plantonista de acidentes por mais de 20 anos. A sexta-feira à noite e o sábado são dias muito tristes, né? Que a gente vê a vida de jovens sendo ceifados no trânsito, associado ao consumo de álcool. O risco da madrugada aumenta muito, isso tem relação com álcool. E a questão da velocidade, né? O culto ao veículo. Essa é uma questão muito urgente, né? A gente tem que entender que a gente tem que agir nos acidentes com vítimas fatais, né? Essa é a prioridade. Você pode investir bilhões em uma cidade, uma capital, para reduzir acidentes, reduzir os acidentes, mas não reduzir mortes, né? Esse dinheiro foi mal aplicado. Nós temos que ter uma radiografia local para saber o que está acontecendo, para agir no sentido de reduzir o número de mortes. Rodrigo, a Lei Seca completou 15 anos e mesmo com avanços, muitos brasileiros ainda se arriscam e colocam outras pessoas em perigo com a combinação de álcool e direção. Por que muitos motoristas ainda insistem em beber e dirigir? Por uma sensação, né, por um sentimento de impunidade. Se você pegar esse mesmo condutor e colocar ele num país da Europa, por exemplo, Estados Unidos, ele vai ter outro comportamento, porque lá não tem essa impunidade que nós temos aqui. A Lei Seca foi uma ação importantíssima, ela é importantíssima, ela já salvou muitas vidas de jovens, ela não foi inserida num programa de prevenção, ela passou por descuido, né? Mas teria que ser assim, né? Porque se não fosse por descuido, né, ela não seria aprovada. Nós somos o país dos lobbies, né? Bom, nós temos muitos lobbies que interferem no trânsito. Aí a Lei Seca teve essa sorte de conseguir driblar o lobby. Mas ela demorou um pouco a fazer a real eficiência, até porque não existiam nem equipamentos para se medir a alcoolemia. E com o tempo ela foi ganhando força nas capitais. E hoje ela é talvez a maior ação dos últimos séculos em relação à redução de vítimas no trânsito, porque a gente sabe que o consumo de álcool ao volante, por jovens, né, tem vítimas fatais. A impunidade no trânsito e os diferentes critérios para interpretar a lei dificultam o combate às causas dos acidentes, Rodrigo? Sim, com certeza. Primeiro a gente tem que ter uma correta apuração do acidente, né? O sinistro de trânsito, ele é um crime, né? Então ele tem que ser tratado como um crime. Então a gente tem que ter um inquérito policial bem feito, uma prova pericial, né? A perícia é muito importante, fundamental, para que se entregue à justiça um dossiê, né? Que é isso, né? Um inquérito, para que a justiça possa ter condições de punir aqueles infratores. A gente vê toda hora acidentes gravíssimos aí, né? Desses condutores. Mas a gente não pode só focar na questão do fator humano no acidente. Temos uma responsabilidade do Estado aí com relação às vias, com relação aos veículos, né? Por exemplo, a inspeção veicular não saiu do papel até hoje, né? Desde 97. Fazer a conta aí, quantos anos a gente espera por uma inspeção que vai efetivamente reduzir o número de mortes no trânsito. Porque esse fator de causa do veículo, assim como o viário, ele não aparece na estatística, mas ele é real, vai aparecer em estatística em outros países, né? Tem vias melhores que a nossa e que apresentam o fator viário, por exemplo, maior que o nosso. A nossa estatística não serve, né, para guiar para ter prevenção. A palavra mais importante é prevenção. Bom, não faltam exemplos de maus condutores que mudaram a vida de muitas pessoas no país. Esse cenário gera, com certeza, impactos socioeconômicos, né, Rodrigo? Certeza, e temos dados pelo IPEA, né, que fala aí em 50 bilhões de prejuízo dos acidentes. E o IPEA trabalhou com dados oficiais, a gente sabe que os dados reais são maiores que os oficiais. O governo fala que morre 40 mil pessoas por ano, a gente sabe que esse número pode chegar a 60, 70 mil. Então, nesse cálculo conservador, a gente já vê que o prejuízo no trânsito do país, né, estou falando só da questão econômica, ele já é maior que a reforma da Previdência, que tanto, né? Dinheiro que vai para o ralo. E aí nós temos, né, aquela expressão muito utilizada, a indústria da multa. A indústria da multa, para mim, é quando o governo não pega o dinheiro das multas e joga na prevenção, joga na melhoria das estradas, joga no trânsito. Essa é a indústria da multa. Agora, Rodrigo, a Lei Seca procura obrigar os motoristas a adotar uma postura mais responsável ao dirigir. Tem sido suficiente? E, se não, que mudanças na lei poderiam ajudar a reduzir os acidentes de trânsito? Então, é uma ação que está sendo feita, né? A Lei Seca, né? Ela tem resultados efetivos, né? Mas ela tem que estar inserida, né, como eu falei antes, num programa de prevenção. Nós precisamos ter um PAC do trânsito, né? Nós temos que ter um investimento pesado, um comprometimento do governo federal, principalmente, dos estados, e cobrando resultados e investindo, trabalhando com estatísticas adequadas. Aí a gente começa a reverter um quadro. Essa fórmula aí, ela não é nova, ela já existe, já foi aplicada. Os Estados Unidos enfrentou esse problema, baseado nesse programa, né? É o famoso TREES, né? Que é educação,
esforço legal e engenharia. E nós fizemos, né, fizemos esse trabalho com partir de cima, do governo. A gente vai conseguir reduzir muito o número de vítimas, dados, digamos, aceitáveis, né? Como eles têm lá hoje, por exemplo, aí citado pelos Estados Unidos. Então, é um programa que tem que ser encarado. E não com soluções rápidas, com canetaços, isso não vai resolver. Tem que ser uma ação importante, que atenuou o número de vítimas, mas nós seguimos com um grave problema aí, sem nenhuma campanha, né, de conscientização. A importância do Maio Amarelo, né? Mas tem que ser contínuo isso, né? Tem que ser contínuo, porque a gente revela já uma tendência aí de aumento do número de vítimas, que é o natural, né? Com o aumento da frota, aumento da população, a gente vai ter um aumento sempre residual do número de acidentes e de vítimas, por consequência. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira séria. Exatamente sobre o Maio Amarelo, Rodrigo, que eu queria falar com você agora. A Polícia Rodoviária Federal iniciou essa semana a campanha com ações educativas de trânsito em todo o país, e a edição deste ano vai dar uma atenção especial aos motociclistas. Você acha que essa atenção especial se justifica pela fragilidade maior dos motociclistas no trânsito? Sim, é uma ótima ideia se concentrar ações com relação às motos, né? Nós tivemos aí, pegando uma estatística histórica, uma redução bem considerável do número de mortes por atropelamento no Brasil. Nas capitais, as cidades ficaram mais humanizadas, mas, por outro lado, houve um boom, né, digamos, de fatalidades por moto, né? Isso acabou encobrindo essa redução dos atropelamentos, e a gente segue aumentando o número de vítimas fatais, em função das motos. É um problema gravíssimo, né? Ele começa com o lobby, né? O lobby lá no CTB, quando se excluiu o artigo 56, né? Que davam as motos para obrigações de veículos, né? Então, a gente tem hoje um cenário muito, muito complicado, né? As motos se arriscando muito no trânsito. E isso é um problema seríssimo, né? Que tem levado a um grande número de óbitos. Eu tenho uma projeção aqui de que atualmente 1/3 das fatalidades no trânsito no país decorre de motos. A gente pode projetar aí algo em torno, já atingindo 20 mil mortes por ano. Isso é gravíssimo. Rodrigo, o objetivo desta edição é levar mensagem de paz no trânsito, né, para todos os ambientes que as pessoas frequentam. A educação para o trânsito nas escolas, trabalho, lazer, entre outros locais, pode salvar vidas? Sim, a educação, né, ela se constitui num pilar de prevenção, né, juntamente com o esforço legal e com a engenharia veicular e viária. Ação continuada, todos os níveis, e também a questão da conscientização dos condutores. Precisamos saber, né, tem que ter bem em mente a questão da álcool no trânsito, o excesso de velocidade. Nós tivemos um episódio antes da epidemia, né, que se desligaram todos os pardais federais, isso aí, uma ação feita pelo governo federal, totalmente desconectado da segurança do trânsito, e que teve o resultado de aumento do número de fatalidades do trânsito. Ali se assinou o atestado de óbito de brasileiros quando se liberou a velocidade. Felizmente foi isso, ainda em 2019, antes da pandemia, foi, digamos, amenizado pela justiça. Então são questões, o Brasil é um grande laboratório de acidentes. A gente vê aqui grandes tragédias, né, que podiam ser evitadas. E o que pode ser feito, Rodrigo, nesse laboratório? A gente tem uma frota cada vez maior, tem uma frota, por exemplo, de motos cada vez maior nas ruas, nas estradas, nas grandes cidades. Quais são as projeções que você faz para o trânsito no Brasil futuramente? São otimistas ou pessimistas? Olha, se a gente não resolver encarar, né, o que eu já falei aqui, né, às vezes, um programa de prevenção do trânsito, as projeções são pessimistas, né? A gente tem um aumento de frota, né? A frota no país ela explodiu depois da virada do milênio, só que não se retiram os veículos deteriorados do trânsito, né? Se mantêm os novos e os antigos. Num país que não tem aprovada a inspeção veicular. Então, isso é uma mistura explosiva, né? Então, a gente tem muitos acidentes graves causados por falha mecânica, que não aparecem na estatística. Então, uma importante ação seria implantar a inspeção veicular no Brasil. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do perito engenheiro especialista em acidentes de trânsito, Rodrigo Kleinubing. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz Fará. Qualquer discussão sobre o trânsito, eu estou
sempre à disposição. Um grande abraço. Ok, eu agradeço a participação do repórter da Record, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe. Fara, eu agradeço a você o convite e, Rodrigo, muito obrigado também pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!